Vocês não sabem como é importante estar na casa de Deus. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Olha só, eu quero que você preste muita atenção. Você não pode esquecer dessa palavra. Na hora que você mais estiver com vontade de desistir, você tem que lembrar dessa palavra. Guarde isso. 2 Coríntios 4, 7. Mas temos um tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Meu Deus, dá um aplauso, o negócio tá forte aqui, hein? Não, é forte. É forte. A minha esposa falou assim: você lê um negócio que eu vou pregar. Então, Deus está falando tudo para mim, contando para os outros. Ô, apóstolo, eu cheguei aqui na igreja, o Laércio me chamou e leu esse versículo. Verdade. Eu cheguei aqui na igreja, o Laércio me chamou. Meu Deus. Ô, gente, vamos embora. Que Deus abençoe vocês. Que a paz do Senhor já... Hã? Caramba. Jesus de Nazaré. Dá um aplauso a Jesus aí. Pô, né? Olha, Deus tá aqui, hein? Então, igual Jacó, Deus estava lá e eu não sabia. O duro é isso, é a pessoa que está no lugar que Deus está, aí você encava assim, Deus estava lá, eu não sabia, né? Agora você sabe, falei, agora você sabe. O grande desafio nosso não é ter o que pregar. O grande desafio nosso é o que pregar. Eu estou vivendo assim uns dias assim muito extraordinários, muito extraordinário, muito mesmo. Estava conversando agora com o Jesus e estava falando com o Alexandre. E eles me dando testemunho de batalhas que eu vi parte dessas batalhas e eu os vi muito abatidos. Eu os vi abatidos. Igual você, de repente, tem uma luta, você tem uma adversidade, enfrentei uma adversidade aí, e eu sei o que é estar abatido. Se bobear, eu acho até que eu cheguei perto de destruído. Mas eu não tinha sido destruído, assim como você, quando passa um problema muito grande, muito forte, uma coisa muito desafiadora, e a gente é tomado de uma tristeza, tomado de uma vontade de desistir, de uma vontade de parar de lutar, uma vontade de falar assim, quer saber, literalmente eu vou chutar o pau da barraca, tá maluco e tal. Mas são essas etapas aqui, sabe? Tá pressionado, tá perplexo, tá desanimado, tá abatido. E essas etapas, elas fazem parte da nossa vida. Eu sou um pregador que eu não consigo e nem quero também não. Trazer para você uma ilusão da vida cristã. Como se a gente, assim, tivesse o gênio da lâmpada, o Aladim, que você esfrega, assim, a Bíblia, aí não é a lâmpada, né? Apesar que a palavra é lâmpada para os pés, aí você esfrega, assim, aí Deus sai. Ele fala assim, qual o pedido de hoje? Eu quero uma porta de emprego, eu quero não sei o quê, eu quero não sei o quê. E aí ele vai, realiza, volta para dentro da lâmpada, e a gente, quando tiver uma outra necessidade, a gente pega a lâmpada, esfrega de novo, ele sai, você fala, olha, eu estou com um problema de documento. Essa vida cristã, ela não funciona.
E eu vou falar uma com você, tem hora que eu vejo umas pregações, umas coisas, uns cortes na internet, fragiliza demais o cristão. Deixa o cristão muito vulnerável, deixa o cristão muito apático para a realidade da vida. E quando vem uma situação que as pessoas são pressionadas, que as pessoas elas estão perseguidas, que as pessoas estão abatidas, ela entende que Deus não está agindo. E eu entendo essa pessoa, eu entendo essa pessoa. Só que tem uma coisa, entender não vai mudar a nossa vida. Entender não vai fazer você amanhã, no seu dia a dia, ser mais parecido com Jesus. Temos que ser mais parecido com Jesus ou não? Temos que ser mais parecido com Jesus no trato, na honra, na lealdade, no caráter. Gente, caráter, então, tem lá, acho que tem uma, vou pegar uma série sobre o caráter cristão. A gente está lapidar o caráter, sabe? Não é tudo que é normal, não é tudo que dá certo que está certo. Então, são coisas que a gente, na vida cristã, a gente vai caminhando e vai tendo uma leitura diferente. Eu estou, nesses 75 dias aí, que está completando, que eu lancei o livro, olha, gente, eu falo uma coisa para você. A alegria de ver testemunhos de pessoas que estavam vivendo uma adversidade como essa, desistidos, destruídos, e de repente pega um testemunho, pega uma base na palavra de Deus e se alimenta daquilo e chega e fala assim: olha, eu estava acabado. Eu acabei de receber um testemunho que eu não sei nem de quem que é no Instagram, de um pastor lá de Belo Horizonte, que comprou o livro e disse: olha, eu estava destruído. Terminou dizendo assim: eu estava destruído, mas através do seu livro, obrigado pelo que você escreveu, eu passei a ter esperança que é possível novamente ter vida. Olha aí. Olha aí, como é que eu vou entender? Um amigo falou assim: quanto está seu livro? Eu falei R$50, mas deveria ser uns R$50.000. Porque o que você passa só tem valor para você. Fala para quem está do teu lado, o que você passa só tem valor para você. E quando você começa a ter essa perspectiva, você vai entendendo o que é ser mais dependente de Deus. Porque, olha, eu estou pressionado, eu estou, mas eu não posso desanimar. Eu não posso desanimar. Eu não posso deixar de buscar a Deus. Eu estou perplexo, eu estou, mas eu não posso ficar desesperado, porque a pessoa desesperada é sem esperança. E como que é ruim você olhar para uma parede preta e falar assim: meu Deus, será que tem esperança? De repente você está vivendo um problema financeiro, você está vivendo um problema no trabalho, uma perseguição, sei lá, um casamento, sei lá, você está vivendo um negócio e você está assim: meu Deus, estou desesperado. Fala para quem está ao teu lado: não fique desesperado. O que a gente precisa ficar é perplexo. Fala: meu Deus, como é que, meu Deus. Mas o desespero, ele rouba a esperança. E se roubou a esperança, como é que a gente vai pensar que alguma coisa pode ser melhor? Lá no seu trabalho, seja o que for. Eu estou perseguido, gente, é uma pessoa perseguida lá no trabalho. Você está perseguido, mas você não está abandonado. Existe um Deus que está com você. Você está perseguido lá na sua família. Você está perseguido. Tem gente perseguida até na igreja. É um absurdo, mas é verdade. Gente perseguida, que faz as coisas com excelência, e alguém que não quer fazer as coisas com excelência é perseguido. Eu estava assistindo uma pessoa dando um testemunho, que ele chegou num lugar para trabalhar, e ele falou assim: gente, como que dá para melhorar tanta coisa aqui? Ele começou a melhorar as coisas, aí teve uma reunião da empresa, o patrão foi, chamou ele, falou: olha, Mário entrou aqui na empresa tem uns 8 meses, olha como que esse cara aqui conseguiu melhorar umas coisas, conseguiu. Ele falou: foi a pior coisa que aconteceu na minha vida.
eu perdi meus amigos tudo no emprego. Eu passei a ser perseguido por eles. Porque pessoas que querem melhorar serão perseguidas por pessoas que não querem melhorar. Agora você tem que escolher. Você vai melhorar e ser perseguido? Você vai melhorar e vai perder pessoas? Ou você, para manter tudo isso, você vai continuar fazendo o que todo mundo faz? Se você vê uma pessoa passando de um lado de um lixo na igreja, que caiu, jogou um papel de bala, alguém desavisado jogou. Você vai ficar passando do lado porque ninguém pega, ou você vai se agachar e vai pegar e vai jogar no lixo, e alguém vai dizer, você está querendo puxar saco, pastor? Você vai piorar porque você vai ser perseguido, ou você vai melhorar? Você vai ter a sua fé mais palpável na tua vida, mesmo que isso lhe custe alguma coisa, ou você vai ser avacalhado na sua fé para que isso não traga problema. Ah, não, eu comecei a pegar firme com Deus, meu Jesus, foi uma brigaiada lá em casa, meus amigos começaram a reclamar de mim, que agora eu estava muito crente, aí você piora. Abre as suas mãos aí, abre. Pai, no nome do Senhor Jesus, não deixe o tanque esvaziar dessas pessoas, que nós estamos aqui para encher o nosso tanque de fé e de esperança, que há um futuro cada vez mais abençoado quando andamos na presença do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Abatido. Eu quero contar a história, eu quero ler a história de dois amigos, que eles viveram um momento muito terrível e que tem lições para a nossa vida, para que você, dentro desse, possa estar abatido, mas não estou destruído, e você vai ver o cuidado de Deus para com isso. Abre Lucas, capítulo de número 24. Lucas, o texto é grande, mas eu quero ler a história toda, porque é lindo isso aqui. Eu não vou ler só um capítulo, um versículo e falar o resto, não. Quero ler isso aqui, ó. Naquele mesmo dia, que dia? O dia que Jesus foi crucificado. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Olha para você ver como é que a pessoa, quando está abatida, é complicado. Nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender, preste atenção aqui, vou continuar lendo. Eles estavam voltando, não porque não ouviram o que todos estavam ouvindo, eles estavam voltando, ouviram o que deveriam ouvir, mas estavam voltando. Gente, não adianta você só ouvir e não crer. Não adianta. Ouvir, qualquer um ouve. Eles ouviram que as mulheres tinham dito, ele não está lá, ele ressuscitou. E mesmo assim,
Eles estavam voltando. Olha, preste atenção nisso. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas? Escute, quando a gente fala que algo que vai acontecer, no sentido da vida, que pode acontecer, que nós preparamos você para o desafio, que nós somos preparados para os embates, para as traições, para as decepções. Quando elas acontecem, parece que a gente nunca ouviu nada, é verdade ou não é? Parece que nunca ninguém pregou isso para a gente, que pode ter o dia mau. E eles estavam assim, e Jesus está lá. Começando por Moisés, a todos explicou o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Ou seja, olha, a gente vai ficar por aqui. Tudo bem, eu vou seguir em frente. Mas eles insistiram muito com ele. Presta atenção, por que Jesus fez, vamos falar assim, de conta, que ele não ia parar em Cruzeiro, que ele ia para Queluz? Jesus não ia para Queluz, para a gente entender a geografia aqui. Jesus, ele chega ali, perto de Lavrinhas, na Dutra, e ele fala, olha, eu vou para Queluz, vocês estão chegando já aqui, mas ele não ia, mas ele fala, ele faz. Olha aqui, ele faz que estava indo. Jesus como que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista dele. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Essa história aqui você deve sempre ler, porque é uma história de superação. Mesmo eles terem ouvido, mesmo eles não terem crido, mesmo eles não terem praticado, Jesus chega do lado deles. Nós servimos a um Deus que não nos abandona porque estamos sofrendo. Nós servimos a um Deus que, apesar de ver em nós que nós não deveríamos estar fazendo aquilo, Ele não nos deixa continuar daquele jeito. Só que tem um pequeno detalhe, Ele se fez parecer que ia mais adiante. Aqui que está a nossa responsabilidade. É aqui que está a nossa responsabilidade. Nós recebemos da parte de Deus aquilo que vai nos encher o tanque de fé e de esperança, de graça, mas nós estamos dispostos a querer Jesus? Não, mas isso é o óbvio nada. O que tem de pessoas que estão querendo resolver o problema e não querem Jesus? Querem um milagre e não querem o preço de se andar com Deus? Porque andar com Deus tem um preço. Diga, andar com Deus tem um preço. Não adianta, irmão. Andar com Deus, que maravilha, andar com Alice no País das Maravilhas. Não é não. Andar com Deus tem um preço, sim. Andar com Deus tem uma renúncia. Andar com Deus tem um sacrifício. Andar com Deus tem dores. Andar com Deus tem frustrações. Por quê? Porque os planos dele não podem ser frustrados. Os nossos podem. Porque os nossos são nossos. Os deles não são frustrados. Eu conversava agora com o Gés e falei, Gés, como é que pode a gente estar atravessando um furacão? Eu falo por mim. E desse furacão extrair um negócio que pode virar a vida de um monte de líder e de pessoa. Eu não sabia e nem conseguia imaginar, mas Deus estava no controle de tudo. Falou, ele está sofrendo, ele está chorando, mas daqui a pouco passa.
Porque o que eu quero não é o choro dele, o que eu quero é o que vai produzir depois do choro dele. Ah, pelo amor de Deus, irmão. A sua luta não é o que Deus quer. Deus não quer a sua luta. Olha, pega isso. Deus não quer a sua luta. Deus não quer o seu sofrimento. Deus não quer a sua dor. Não. Deus quer o que vai sair disso tudo. Para você comer o azeite, a azeitona tem que ser prensada. A azeitona, passarinho come, a gente não come. A gente não come, não. Tem que tratar a azeitona, mas a gente come azeite. Quem gosta do azeite? Quem gosta do azeite? Mas a azeitona foi prensada, foi cozida. Para você, para Deus tirar o azeite da gente, é igual trigo. Trigo puro, ninguém come. Passarinho come. Mas quando o trigo é moído, ele vira pão. Abre as suas mãos aí, abre. Você vai se lembrar disso para sempre. Tem hora na sua vida que você vai falar, mas meu Deus, a gente está tão desanimado, voltando para aquele lugar. Não, você está no processo de Deus extrair de você o melhor que você tem. Ah, pelo amor de Deus, você está no processo. Mas hoje, eu não ensino isso. Hoje eu sei que isso é verdade, é verdade. No mais alto grau, é verdade. E o interessante é que quando Jesus desaparece da história, Jesus não mandou eles voltarem. Jesus não mandou eles voltarem. E o interessante é que Jesus falava, mas Jesus não deixou que eles vissem. Olha aqui, presta atenção nisso. Jesus falava, mas não permitiu que eles o vissem, que ele o reconhecesse. Mas o que eles falam quando Jesus parte o pão e desaparece? Não nos ardia o coração. Ah, meu amado, é a palavra de Deus que vai queimando dentro de você. Você não precisa vê-lo, porque bem-aventurados que não viram e creram. 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 Eles creram. Então, olha, não seja impedido pelo erro de não crer. Apenas volte a crer. Só isso. Talvez você está aqui crendo, meu Deus, será que Deus vai mudar? Será que Deus não vai mudar? Será que Deus vai fazer? Será que Deus não vai fazer? Será que Deus está? Será que Deus não está? Será que é isso mesmo que Deus quer? Não é possível. Por que Deus ia complicar tanto a minha vida? Deus não está complicando a vida de ninguém, irmão. Deus não está complicando a vida. A gente tem essa ideia de que se a vida está complicada, tem alguma coisa que Deus não está fazendo. Ei, quer vida mais complicada do que o apóstolo Paulo, que escreveu mais carta preso? Para Paulo, ele fala, meu Deus, se eu estivesse viajando, pregando, se eu estivesse ganhando alma, eu estou preso aqui. Aí Deus está lá falando assim, mas é o único jeito de você escrever carta. É o único jeito, Paulo, de separar o colérico. É o único jeito. Eu não consigo parar você. Se eu deixar você solto, você vai fazer um monte de coisa, não vai fazer o que eu quero. Ei, tem alguém recebendo aí ou não? Então, Paulo, escreve, meu filho, escreve. Quanto mais rápido você escrever tudo que eu quero, mais rápido você sai daí. Você está aqui ou não? Quanto mais rápido a gente entende aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, mais rápido a gente sai dali. Imagina se Paulo tivesse ficado invocado, abandonou, estou preso nessa porcaria de prisão. Ah, não quero saber de nada. Falou, vai ficar aí até aprender. Meu Deus do céu. Mas quando ele foi preso, ele falou, eu não consigo pregar, eu não consigo sair, eu não consigo evangelizar, eu não consigo ir para outras cidades, eu não consigo discipular ninguém. Mas tem um detalhe, eu consigo escrever. Dá papel e caneta aí que eu vou escrever esse monte de coisa aqui. Você está aqui ou não? Tem coisas na minha, na sua vida, que a gente está igual o Karate Kid. Quem assistiu o Karate Kid? O primeiro, o raiz. O raiz, não é Nutella, não, raiz. Estou falando o raiz, o primeiro, lá em 1980 e pouco. Quem está lá lavando o carro, ele está lá limpando a cerca, e o Miyagi está lá, e ele está invocado, aí de repente ele começa a fazer os negócios, e aí ele começa a fazer os movimentos. Quem pegou essa época aí? Quem pegou? Quem pegou? Os velhos aí, tudo velho, velhas, idosos. Ó,
É assim que Deus está com a gente. Eu estou lá, meu Deus, ai, por que dá assim, por que dá assim? Aí Deus está lá, calma que você vai ver como é que vai dar certo esse negócio. Fica tranquilo, vai dar certo nada, não vai dar certo nada. Quem já viveu isso? Quem já viveu isso? Seja verdadeiro, levante sua mãozinha bem alto que eu quero ver, bem alto. Então, e você não sobreviveu e não venceu e não deu glória? É assim que serão todas as batalhas da nossa vida. É assim que serão todas as batalhas. Então, não seja impedido pelo erro de não crer e passe a crer. Não deixe as circunstâncias falarem mais alto do que aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Segunda coisa, aprenda a falar. Diga, aprenda a falar. O que Jesus estava fazendo com eles ali? Uma terapia. Me conta aí o que está acontecendo. E eles invocados. Mas você é a única pessoa no mundo que não sabe o que está acontecendo. Ainda está invocado. Você é a única pessoa aqui no mundo que não sabe o que está acontecendo. Aí Jesus fala o quê? Então me conta o que está acontecendo. Jesus sabia o que estava acontecendo ou não? Sim ou não? Mas o que ele falou? Me conta o que está acontecendo. Sabe o que é isso? Oração. Fala para Deus o que está acontecendo. Irmão, não escolhe palavras. A oração boa mesmo, boa, é aquela que vai... não é que as outras não sejam boas, e não é que nós só vamos fazer esse tipo de oração. Porque esse tipo de oração que eu vou falar aqui, é só naquele nível que Paulo está falando. Olha, eu estou abatido, mas não estou destruído. É aquela que mistura meleca com lágrima. Essa é a boa. Sabe qual que é a boa? É essa. É aquela que você está assim... Aí você come até meleca, ô nojo que dá aqui, pelo amor, mistura. Aí você fala, Deus, eu não aguento mais essa vida. Você tirou o poderoso, eterno e soberano Deus. Você tirou o maravilhoso, glorioso, majestoso. Você tirou, você dá, oh Deus, eu vou acreditar. O que acontece depois desse tipo de oração? Assim, não nos ardia o coração? Que você falou. Agora, sabia que a Bíblia fala que nós devemos confessar as culpas uns aos outros? Você tem alguém para conversar? Porque ali estavam de dois, diga dois. Diga dois. Irmão, não tenta viver um evangelho solitário. O que tem de gente na igreja solitário. E a gente não tem como ficar, vem cá, João, vem cá, Joaquim, vem cá. Vocês agora vão ser amigos, hein? Ó, não existe. Você tem que entender que você não pode andar uma vida cristã sozinho. Você não pode entrar e sair por essa igreja sozinho. Passa uma luta, você não tem ninguém para mandar um WhatsApp. Você não tem ninguém para dizer, olha aqui, onde você está? Passa aqui em casa. Eles estavam de dois, por isso que Jesus enviava de dois. Porque poderia ter multiplicado mais, não, um fica batido, fica destruído. Agora eu falo, meu irmão, vamos embora. Vamos, levanta aí. Não, mas eu estou tão chateado, eu também estou, mas vamos embora, não dá tempo de parar. Sempre vai ter alguém para dizer para você, não dá tempo de parar. E nessa noite, abre a sua mão aí, é uma noite para encher teu tanque. O Espírito Santo de Deus está dizendo para você, vamos continuar essa luta aí, vamos continuar essa vida cristã. Tem gente que está ligado por aparelho, está entubado espiritualmente. Sabe o que é uma pessoa entubada espiritualmente? Eu te explico. Ela só está vindo. Ela está entubada. Porque ela fica com medo de não vir na igreja. E aí ela vem. Ela está fazendo o que é para fazer, mas é só aquilo ali. É só aquilo ali. Ela está entubada espiritualmente. Outro engano. O seu fim nunca aconteceu. Eu digo, meu fim nunca aconteceu. Como é que aqueles dois estavam indo? Pô, acabou tudo, cara. Acabou tudo. O sonho acabou. Você já teve alguma experiência na sua vida que você falou, o sonho acabou? Você já teve? Eu já tive. Já teve. Então, muita gente já teve. Eu falo para você aqui, teve um dia que eu falei assim, será que Deus me chamou mesmo? Você acredita? Fazer o que fiz, realizar o que realizei, claro, sob a voz de Deus, mas eu falo assim, será que Deus me chamou mesmo? Será que eu não fui buzinado, não? Será que eu não me empolguei? Será que eu não olhei e falei assim, poxa, é tão legal para ser pastor, eu vou ser pastor. É isso aqui, ó. Parece que acabou mesmo. Acabou. É que a gente está tomado dessa dor, irmão.
Não é fácil o que eu vou te falar. Eu não vou falar para você, é moleza. Mas você não pode esquecer que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la em Cristo Jesus. Vai completá-la. Vai, não acabou não. Ai, meu trabalho. Eu me lembro quando eu fui demitido. Cheguei em casa, a Paulinha tinha 6 meses. Eu sentei no sofá, não estava nem com carro, tinha vendido o carro porque estava apertado financeiramente e estava com o carro da empresa. Aí voltei lá de São Paulo, isso em 98, 97. Cheguei em casa, a Alessandra ali arrumando a Paulinha. Eu tenho essa imagem, sou muito fotográfico, eu tenho a Paulinha ali em casa, na cama, a Alessandra trocando a fralda dela, arrumando ela. Eu sentei, olhei para ela, falei, o que foi? Eu falei, fui demitido, e joguei meu corpo para trás. Gente, aquele dia para mim, eu falei assim, acabou a vida. Pensei, minha filha, melhor você ir trabalhar, que o negócio está feio aqui. 6 meses, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Trabalha numa creche. Cara, o mundo acaba nada. Quero dizer para a tua vida, sempre que algo parar, o teu Deus continua trabalhando. Parou para você, mas não parou de Deus fazer. Mas eu não estou vendo, mas quem te diz que é para você ver infeliz, feliz? É para você crer. Falei assim, olha, eu não estou vendo nada, mas eu creio. Sabe da metáfora do cara no quarto de hospital? Estava lá, quarto de hospital. Aí tinha uma outra cama. Aí chegou um paciente, ficou na canto. Só que um tinha a visão da janela. O outro só tinha a visão da parede. E eles conversando. E aí? O que aconteceu com você? Ah, fiz uma cirurgia sensata. E você? Ah, eu estou com a doença terminal. É mesmo? Puxa, que pena e tal. Mas tudo bem. O importante é que eu tenha essa bela paisagem diante de mim. Aí ele falou, é mesmo? O que você está vendo aí? Ah, estou vendo uma montanha, estou vendo muitos pássaros. Puxa, mas é isso aí. Como é que está o dia? Olha, um azul. Sol lindo, nunca vi um sol tão lindo assim. Puxa, mas dá para você ver mais coisa? Dá. Estou vendo o pessoal levando umas ovelhas. Cara, mas dá para ver tudo isso? Dá para ver tudo isso. Falou, puxa, amanhã eu vou pedir para me colocarem, para dar uma olhada. Falou, vai ser muito bom para você. Naquela noite o cara morreu. E aí, o que ele fez? Pediu para o enfermeiro. Eu não poderia trocar de cama? Claro, não, porque a paisagem dali, o visual dali é muito melhor. O enfermeiro ficou olhando para ele. Tudo bem. Aí quando ele foi colocado na cama, ele viu, era a parede de um outro prédio na frente da janela. Qual é a metáfora? É o olhar. Qual o olhar que você tem da vida é o quanto que você vai enxergar dela. Seu olhar é que na luta, e eu te entendo, Deus te abandonou, o pau está quebrando, esse negócio de igreja tudo furada, esse negócio de Bíblia eu sabia e tal, aí veio uma crise financeira, se eu não tivesse entregue meu dízimo, se eu não tivesse dado o dízimo daquele lote que eu vendi, se eu não tivesse, é isso que então você vai colher. Mas se você se olhar do que o Deus que começou a boa obra, Ele vai completar o seu fim, não será o fim que você pensa, o seu fim será o fim do teu propósito nessa terra que só Deus sabe o dia que será o seu fim. Pode se levantar todo mundo contra você, mas o seu fim não está na mão de todo mundo, o seu fim está na mão de Deus. Meu fim está na mão de Deus. Outra coisa que eu aprendo é no partir do pão. Diga, partir do pão. Diga, partir do pão. Partir do pão é companheiro. O que é a palavra companheiro? É aquele que come pão. Fala de
comunhão. Gente, não dá para ter vida cristã sem comunhão com Deus. Não dá. E eu vou te falar uma coisa aqui para aprender. Vida de comunhão com Deus, não é que você vai ter uma vida perfeita e vai ter comunhão com Deus. Mas você não pode achar que por ter uma vida sem aliança com Deus, sem comprometimento com Deus, que Deus vai manifestar na sua vida o que Ele quer manifestar. E é isso que tem feito muitas pessoas desistirem, porque a comunhão só está baseado no amor e em receber alguma coisa. Isso não é caminhada com Deus. Isso não é vida cristã. Isso vai esvaziar seu tanque ao invés de encher seu tanque. A vida com Deus tem a ver com amor, tem a ver com perdão. Deus não espera a perfeição da gente, graças a Deus. A gente espera muito mais perfeição de um amigo, de quem é um outro ser humano, do que Deus espera da gente, porque Ele sabe. Ele sabe da nossa limitação. Jesus chegou naqueles dois, sabendo que eles estavam voltando para suas casas, desistidos do reino, desistidos do ministério, mesmo ouvindo que ele não estava mais lá no túmulo. Ou seja, Jesus foi até alguém que, apesar de ter ouvido, não estava crendo, mas deu a oportunidade deles escolherem: vocês querem que eu vá na vida de vocês ou eu posso seguir meu caminho? Por isso que ele falou: eu estou mais um pouco à frente. Falou: não, vai lá em casa. Você quer esse Deus na sua casa? Você quer esse Deus na sua família? Você quer esse Deus em você? Não tem jeito. Isso não é feito com canções bonitas e nem esperando estar perfeito, mas isso é feito com aliança, isso é feito com renúncia, isso é feito com gratidão. Tem alguém aqui ou não? A comunhão com Deus desembaça o olhar da gente. Diga: comunhão com Deus desembaça o olhar da gente. Como é que a gente vai ver alguém com um olhar embaçado e achar que está tudo bem, que está tudo certo, que aquilo ali funciona? Ah, mas fulano não está com o olhar embaçado, mas não vê, não tem direção. Escute, o problema de Deus nunca foi e nunca será o que passa em nossos corações. Não, esse não é o problema de Deus, porque Ele já sabe. O problema de Deus, no sentido metáfora, né? Ele não tem problema. O problema de Deus é saber se quando Ele falar, apesar de meio todas as circunstâncias, você vai querê-lo, você vai recebê-lo, você vai aceitá-lo. Porque tem hora na vida da gente, irmão, que anjo é perda de tempo. Moisés deu uma aula para a gente. Deus falou a Moisés, pode ir, vou mandar um anjo, vai te dar vitória. Você quer porta aberta, você quer milagre, você quer água saindo da pedra, você vai, pode ir, está tudo certo. Não vou. Se o Senhor não for conosco, eu não saio daqui. Quantas pessoas estão só esperando receber algo que querem e nunca mais vão aparecer na casa de Deus? Não é aqui, estou falando na igreja, estou falando no mundo que está. Por quê? Porque Ele está querendo só resolver um problema. Deus não quer resolver um problema, Deus quer dar um sentido para a nossa vida. Você está vendo a diferença de resolver um problema e dar sentido? Porque isso aqui, eu sou tão alegre com isso. Irmão, tem tanta coisa que me alegrava depois que Jesus entrou. Cara, não faz mais parte da minha vida. E tem gente que está acreditando que esse nível de alegria é o que dá sentido para a vida dele. É o que dá sentido para a caminhada dela. Não é, o que dá sentido é Deus. É o óbvio. É o óbvio. Coisas óbvias estão sendo ignoradas. Mas lá no óbvio está o extraordinário. Escute isso aqui, ó. A alegria volta ao voltarmos para o propósito divino. Porque que quando eles acordaram, a alegria fez o quê? Voltar para o propósito divino. Voltar. Voltar por quê? Porque agora os olhos deles foram abertos. Se os seus olhos forem abertos, não coloque um óculos escuro, não. Não pare com esse negócio.
Tem gente que enche domingo e esvazia na quarta, aí enche na quarta e esvazia domingo. Mas não é aquela coisa normal, não. É aquela entrega. Não, eu preciso ir na igreja. Aí sai leve da igreja. No outro dia está pesado de novo. Olha, quando eles notam que era Jesus, eles saem correndo para contar aos irmãos. Tem gente que hoje vai sair daqui correndo para contar o que Deus fez. Você tem que sair daqui. Eu vi aqui o Alexandre falando hoje ali, eu falei, rapaz, isso aqui tem tudo a ver, abatido, mas não destruído. Quantas vezes eu vi o Alexandre abatido por uma questão jurídica de um terreno dele, abatido. Eu até cheguei para falar, cara, isso é uma luta de Davi com um gigante. Você vai ter que ser um Davi. E bora para frente. Ele falou, meu Deus, eu tive tanto medo quando o senhor falou, olha, vai ser uma luta de Davi contra o gigante. Mas o Deus é maior que o gigante. E ele venceu essa luta. Acabou. Ele poderia não ter vencido? Poderia, mas Deus deu a vitória. O Jesus, vou falar isso domingo também. O Jesus, para quem não sabe, é importante saber as lutas. O Jesus chegou na igreja porque a filha dele foi morta. Com um tiro. Tem muita gente que não sabe disso. Eu falei, Jesus, você é um herói, você tem que acordar e falar assim, Deus é o meu Senhor e eu sou um herói. Porque muitos desses perdem o sentido da vida. Muitos desses nunca mais quer saber de Deus. Por quê? Coloca toda a culpa em Deus daquilo que está vivendo. Eu vi o que é perder uma sobrinha de 16 anos. Ele perdeu uma filha nova, um tiro. Só que os anos passaram e ele firme, faz café com maior alegria, com maior carinho, com maior honra e tal. Aí ele estava me contando ali, apóstolo, tem que te dar um testemunho. Estava ficando muito caro manter o corpo dela aqui. Eu levei embora. Estava ficando caro, não estava dando mais. Eu levei embora lá para minha terra. Chegando lá, o rapaz foi pegar o caixão, pequenininho, com os ossos. Agora, guarda para mim com carinho isso aqui. Ele me contando. Aí ele pegou R$50, entregou na mão do coveiro, falou, guarda com carinho isso aqui, que é a minha filha. Só estava ali os ossinhos, quantos anos tem isso? Aí ele falou, puxa vida, eu queria fazer um túmulo bonitinho de mármore. Eu vou procurar um lugar para fazer. Aí ligou. A marmoraria, oi, eu estou precisando de um trabalho assim, assim, assado, assim, assim, assado, assim, assim, assado, assim, assim, assado. Aí ele falou, não, a gente faz sim. A gente faz sim. Fazemos. Fazemos sim. Quanto custa? R$1.200. Aí ele, olha, eu vou fazer. Mas não agora. Né, Jéssica? Eu vou fazer. Mas não agora. Minha filha, sim, sim, assim, assado. Mas em nome de Jesus, Deus vai dar graça. Aí o cara do outro lado, não, em nome de Jesus, glória a Deus. Aí o Jéssica falou assim, o senhor é evangélico? Telefone, né, Jéssica? O senhor é evangélico? Eu falei, sou evangélico. Aí ele falou, também sou evangélico. Ah, você é evangélico? Puxa vida, tudo isso aí se passou e tal, o senhor está firme com Jesus? Estou firme com Jesus. Não estou firme com Jesus. Falou, rapaz, que história linda. Eu vou fazer o negócio para você. Mas quanto o senhor vai cobrar? Não vou cobrar nada. Eu vou fazer esse negócio para você. Isso é o cuidado de Deus, irmão. Como ele falou, não é porque é 1.200. Eu falei, Jéssica, você pode ter certeza, Deus vê. Eu chego, você vai lá, abre a porta, você põe café, você, uma alegria. Você me avisa que não vai no culto. Você faz isso, você pode ter certeza que isso é fruto da sua semeadura. Falou, apóstolo, Deus cuidou. Fala para quem está ao teu lado, Deus está cuidando. Pode ficar abatido. Fala, pode ficar abatido. Mas você nunca vai estar destruído. Porque o Senhor é o bom pastor. Você pode aplaudir e ficar de pé?
Então é assim, olha. A volta deles renovou um monte de gente. A sua volta, você não se entregar, você dizer, não, peraí, eu vou para cima, eu vou para cima, eu vou para cima. Vai dar certo. Deus é com a gente, irmão. Só em nome de Jesus eu te falo, não desista porque a luta bateu na porta da sua casa. Oi? O senhor é o Paulo Henrique? Sim. Então estou no lugar certo. Quem é você? Uma luta. Não, vai embora. Não, não vou. Não vou porque eu tenho que entrar e vamos lutar junto. Só que você não vai lutar sozinho. O Senhor luta com você. Você crê nisso ou não? Você crê nisso ou não? O Ministério Louvor vai cantar uma canção, mas escute isso. E nós vamos ter um tempo de oração aqui depois. Mas eu queria que você fizesse uma cortina na sua alma. Talvez tenha coisas assim que estão jogando você para baixo. É uma palavra, é um WhatsApp, é alguém. Você veio aqui hoje para o seu tanque se encher, sabe do quê? Eu não vou desistir. Eu não vou voltar para Emaús. Ah, mas eu não vou, eu vou confiar na palavra. Diga, eu vou confiar na palavra. Lembra o que Jesus disse para eles? Mas não estava escrito. Mas vocês não leram. Mas não foi falado. Eles nem notaram que apesar dele não saber de nada, ele estava falando de tudo. Olha para você ver. A luta faz isso com a gente, a dor faz isso com a gente. Eu vou te contar um segredo, na dor, a gente não vê o cuidado de Deus. Ele está cuidando. É como uma criança que a mãe está apertando alguma área do corpo dela e ela está chorando porque está doendo. Mas a mãe não está apertando para fazer a criança sofrer. A mãe está apertando para descobrir o problema. Tem hora na vida da gente que tem alguma coisa que parece que Deus está apertando e não para. Calma, Ele está resolvendo a vida da gente. Abre as suas mãos aí. Feche os seus olhos.